elegância. Pessoal, ótima tarde a todos que estão conosco aqui na nossa terceira live do Business Lab. Business Lab, espero que vocês estejam curtindo as lives. Pessoal, a live, a ideia é colaborar e contribuir. Quem quiser abrir o microfone, compartilhar a ideia, receber uma mentoria, qualquer coisa do tipo, vão participando, abram o microfone, abram câmera. Eu sempre gosto de colocar que o objetivo maior dessa estratégia é termos você, estudante, enquanto protagonista, né? Temos aqui já um time bacana de pessoas, tem uma galera entrando. Hoje, né, pessoal, se alguém quiser, que não comentei, falar, perguntar alguma coisa do Business Lab em especial, de alguma ferramenta, alguma teoria, qualquer coisa, pergunte, tá? Vamos deixar sempre em aberto, independente se tem a ver com sustentabilidade, né? Se nós não soubermos, a gente vai atrás e na próxima live a gente responde, né, PH? Também com certeza, Paulo. corre-se o risco da gente não saber tudo de pronto, mas eu gosto do desafio, né, PH? 2 professores de empreendedorismo não é tão fácil vocês perguntarem algo que nós não saibamos, né? Mas lógico que pode acontecer. Com certeza. Paulo aí sempre, né? Olha, a Caroline já mandou alguma coisa aqui, que tem gente que não está conseguindo entrar, Paulo. Poderiam mandar o link aqui, tem gente que não está conseguindo entrar. Eita! Manda o link, está aqui. Participante, Ctrl+C, salvar. Tá aqui o link. Vou botar aqui também já no grupo do Telegram. Business Lab Recados. Pessoal, link direto. Com você aí de apoio, fica fácil, né, Paulo? Não sei. Espero que eu atrapalhe tanto quanto contribua, né? Porque atrapalhar e falar eu adoro. O pessoal aí está colocando umas ponderações já no chat, né? No sentido de qual é o tipo de atividade complementar que o Business Lab se encaixa. Cara, Gabriel, o negócio é o seguinte, a hora complementar ele tem um regimento na PUC que cada curso tem a sua regra, né? Então tem curso que vai colocar assim, você pode ter no máximo 50 horas em palestra, você pode ter no máximo 200 horas em atividades oficiais da escola de negócio, por aí vai, tá? Cada curso, Gabriel, tem a sua regra, o seu regramento. Então eu peço que você consulte o coordenador do curso, até porque o Business Lab ele é uma disciplina de todos os cursos da escola de negócios, né? Então podemos ter inclusive estudante de outras escolas, né? Que às vezes vem cursar aqui como uma eletiva ou optativa. Então a regra para validar a hora complementar de cada curso. O que nós temos, né? Aí eu falo da escola de negócios, é que todos os cursos aceitam, tá? Mas lógico que o curso, às vezes, ele coloca um limite para cada tipo de atividade, tá? E aí, se alguém não é da escola de negócios, conversa, né? Se precisar, eu até, como pessoa aqui que eu tenho um pouco esse papel de viabilizar o Business Lab, se tiver algum problema de validar, entre em contato comigo, que eu converso com o coordenador, converso com a escola, que mostra ali a seriedade do projeto e que realmente é uma atividade oficial da Escola de Negócios, tá, Gabriel? Caroline, vê se o pessoal está conseguindo entrar com o link direto, tá? Eu acho que sim, deu um salto grande, né? Estávamos em umas 20 pessoas, agora eu olhei agora, até me assustei, 46 pessoas. Né? Já dá para começar a falar besteira, né, PH? Porque já tem um quórum interessante. Com certeza. PH, você vai falar hoje de sustentabilidade, vamos falar de estratégia. Eu sei que isso é tua praia. Pessoal, vão mandando perguntas. E PH, começa o show, se quiser ir perguntando coisas, quiser fazer um ping-pong, mas vou deixar você começar. Obrigado, Paulo. Bom, né, hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, o grande aporte, né, a sustentabilidade. Então, as empresas hoje perceberam o nicho dentro da sustentabilidade, né, a oportunidade de mercado, a estratégia de se gerar valor, de se gerar vantagem competitiva em cima da sustentabilidade, né? Então, muitas vezes a empresa lá coloca
uma lixeirinha lá amarela do metal, uma azul do papel, uma marrom do orgânico e se diz uma empresa sustentável. Enfim, agora a questão é o que é sustentabilidade, né? Então a gente deve parar para pensar nesse conceito. Se a gente pega realmente o conceito de sustentabilidade, né, quer dizer o quê? É o desenvolvimento que ele, claro, visa a questão econômica, a gente está falando de sustentabilidade empresarial, de empreendedorismo sustentável, então hoje as empresas, elas não sobrevivem sem lucro, é notório, né? Mas a sustentabilidade em si, é óbvio, é visar o lucro, porém com um aporte também ambiental e um aporte social. E eu acho que isso tem gerado muita vantagem competitiva, Paulo, acadêmicos, pelo fato, né, de várias situações que a gente vai estar comentando hoje aqui. Mas antes disso, eu até gostaria de deixar uma indagação aqui. Será que as empresas hoje elas estão se preocupando com a questão ambiental, com a questão sustentável, porque elas realmente estão ambientalmente mais preocupadas? Ou elas estão se preocupando com a questão ambiental por uma questão de pressão, né, jurídica, de pressão da legislação? Porque cá entre nós, né? Se a gente for fazer aí fazer um retrocesso, né? A preocupação ambiental no Brasil ela começou muito mais tardiamente, né, do que nos países desenvolvidos, até pelo fato, né, que os países desenvolvidos, para eles chegarem ao nível de desenvolvimento, eles tiveram que abrir mão dos seus recursos naturais para se desenvolver. Então, aqui no Brasil, a preocupação ambiental ela começou aí mais ou menos, né, na década de 90, 94, 95. Então, estamos andando, né, a passos de tartaruga, mas a gente percebe que a legislação ambiental brasileira ela tem dado passos significativos, né, com relação à legislação ambiental brasileira, né, com relação à questão de pressionar, de uma certa forma, as organizações, né, no sentido de se adequarem a questões ambientais. Então, por isso essa indagação. Será que hoje a gente vê, né, várias empresas, vários empreendimentos buscando um aporte sustentável, buscando se desenvolver ou elaborar um produto, elaborar um serviço que tenha preocupação ambiental? E aí a gente se pergunta muitas vezes, né? Poxa, mas será que essa empresa realmente está preocupada com o meio ambiente? Será que ela está preocupada em demonstrar para os consumidores que estão preocupadas com o meio ambiente? Por exemplo, Paulo, o que você faz para contribuir com a questão ambiental hoje? Eu? Sim. Deixa eu pensar. Home office, ando menos de carro, poluo muito menos. Minha casa tem um sistema de coleta de água da chuva, né, que ajuda aí para algumas coisas, separação de lixo, lâmpadas de LED, já tem algum tempo eu troquei por todas as lâmpadas de LED. Tento trabalhar também o nível de conscientização das pessoas que eu conheço ao redor, quando eu vejo que faz alguma coisa errada. Tento consumir produtos, e aí é interessante, olha, tento consumir o máximo de produtos que tem aí uma proposta ambiental, que tem uma proposta de cuidado, e o polo oposto também, né? Quando eu vejo que uma empresa, uma marca polui muito, agride muito, eu também acabo não consumindo. Eu acho que aí a gente começa a entender a importância dessa questão da sustentabilidade para o ato de empreender. Né? Se eu estou pensando numa relação de consumo, comprar algo ou vender algo, né? O que faz alguém comprar um produto ou um serviço? Se tem pessoas que, assim como eu, e isso, né, o pessoal de marketing, fica estudando o padrão de consumo do consumidor, padrão de comportamento do consumidor, está sempre mapeando, e isso está aparecendo de maneira muito forte, as pessoas estão preocupadas com essa questão socioambiental. Então, você tem uma marca que testa em animais, né? Você tem uma questão aí social, ambiental, ética, whatever. Pessoas que acabam não comprando e boicotando aquela marca, ou seja, você vai ter uma dificuldade do ato de empreender. E aí, de repente, você vê uma marca como a Natura, o polo oposto, tenta valorizar ao máximo a natureza, valoriza a população ribeirinha, tem um processo de
de pegar lá castanha ou coisa do tipo não predatória, sem poluição, etc. Tem pessoas que vão lá e consomem. Extrapolei, né, PH? Você só perguntou o que eu faço, eu já estou me metendo aqui. Não, E, mas e quando você perguntou, eu fiquei pensando, né, já fazer o link. E é interessante vocês pensarem. Se vocês souberem de uma marca que polui, ou que, sei lá, teve um acidente que acabou poluindo muito e a empresa não fez nada, ignorou, coisas do tipo, né? Será que você não vai gerar uma resistência? Talvez não todas as pessoas. Tem pessoas que se dane, eu compro mais barato e que se dane, eu compro melhor e mais barato e que se dane. Mas esse nível de conscientização no consumidor está crescendo. Por isso que até aqui, PH, se você me permitir, eu vou compartilhar aqui uma imagem. Surgiu já há algum tempo, mas cada vez está mais forte e relevante esse seguinte termo aqui. Provavelmente muitos já ouviram falar, e é um tema que eu estou vendo aí grandes marcas cada vez discutindo mais, né? ESG, ESG, né? E aí que a gente tem o que significa essa sigla, né? Você ter enquanto estratégia, olha que interessante, o meio ambiente, o social e governança. Você vai poder falar que a tua marca tem, né, cumpre esses 3 pontos, né? Cada vez mais marcas estão querendo esse selo. Lógico que você pode ter uma questão de incentivo fiscal, tributário, facilitação de repente para alguma questão de edital, mas esse movimento ele é global. Esse movimento é assim, o padrão das pessoas mudou. O padrão de valorizar questões sociais, de se preocupar com o mundo, questões de racismo, questão de utilizar trabalho escravo, né? As pessoas estão cada vez mais antenadas, né? Eu vejo assim, a internet tem um monte de lixo, mas tem um monte de coisa boa. E uma das coisas boas é a comunicação muito rápida, né? O PH talvez seja do tempo que eu vou falar agora, que não se tinha internet tão rápida, né, PH? A gente acho ligava que lá na nem tinha discada. internet, né, Paulo? Não tinha internet quando eu era pequeno, quando eu era, sei lá, pré-adolescente, sei lá. E como que eu ficava sabendo das informações? Eu tinha que ler o jornal, comprar e ler o jornal ou assistir na TV. Então, por exemplo, se uma marca fazia uma besteira, talvez não fosse manchete para o jornal. Ou talvez o jornal, como era extremamente comum, recebia lá uma grana para não publicar aquela manchete. Né? Isso aí está mais que provado que isso aconteceu de maneira extrema. Hoje não, alguém viu ali, né, a Giovana colocando, hoje o nosso jornal é o Twitter, é o Facebook, é o TikTok, é o WhatsApp, é o Telegram, né? Alguém vê alguma coisa acontecendo de errado, já filma, bota na rede e isso viraliza. Quer dizer, e aí é um prejuízo muito grande, né? Tem várias marcas que sofreram boicote por questão de racismo, questões de poluição, questões de governança, né, aspectos éticos, né? Então Com essa sigla é muito certeza. forte e eu acho que essa sigla ela vem nesse novo padrão, né? As pessoas mais conscientes e a informação é a velocidade da luz, entende? Então não tem, eu vou fazer alguma coisa e vou abafar a mídia. Esqueça, a mídia é qualquer um, né? Qualquer pessoa está altamente empoderada, né? Isso é muito forte. Estou distorcendo, estou indo para o lado da comunicação, mas se vocês pensarem há 20 anos atrás, 25 anos atrás, pouquíssimas pessoas tinham o poder de compartilhar informação. Para eu falar com alguém era por Exatamente. telefone, uma pessoa por vez, e telefone no começo era tão caro. Olha a maluquice que foi no Brasil. O telefone já foi tão caro que as pessoas compravam telefone para alugar. Assim como eu compro uma casa para alugar, aparelho telefônico era tão caro que eu alugava aparelho telefônico. Quem E era rico hoje, tinha né? as 2 linhas de telefone, né, Paulo? É, e eu não conseguia fazer comunicação em massa, né? As pessoas, marketing que hoje a gente tem, que às vezes até é chato, né? Era telefonando na casa das pessoas, uma a uma. Hoje você encaminha a mensagem para 300 mil pessoas ou joga numa rede social e na timeline a galera compartilha, né? E eu vejo essa conscientização e essa valorização muito atrelada a esse novo padrão de comportamento. Eu vou ler aqui os comentários, deixa eu ver aqui. O fato de ter produtos orgânicos conta como sustentabilidade para a empresa? Eu dei aula já, vou ver se o PH tem mais informação técnica, para o curso de nutrição, de aula de empreendedorismo para eles. Eu entendi, né, que orgânico para eles é um termo técnico
né, que eu, quando aprendi na química, eu aprendi química orgânica, né, e química orgânica tem lá as características, né, você é orgânico ou você é sintético, né, e o orgânico tem toda a questão de não ser, pessoal, eu não sou nutricionista, eu não sou da área, eu não sou da engenharia de alimentos, nem nada disso, então se eu falar besteira, ignorem. Mas pelo que eu lembro, ser orgânico, eu não tenho ali a utilização de pesticidas químicos, eu vou utilizar controles naturais, eu não vou utilizar transgênico, coisas do tipo. Tá? Não tenho certeza se, por exemplo, eu não cuido da água, eu não tenho ali uma preocupação com a sustentabilidade e eu posso ser orgânico, ou seja, eu não uso agrotóxico, eu não uso transgênico, mas estou nem aí com o meio ambiente. Então, eu não sei se necessariamente, quando nós falamos de produtos orgânicos, nós estamos falando de sustentabilidade. Eu não tenho clareza nessa resposta. Você tem essa informação, PH? Então, na realidade, só reiterando o que você falou, né, Paulo, e respondendo a Gabriela também, os produtos orgânicos hoje, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala dos mesmos, porque o produto orgânico não quer dizer que ele é isento de algum tipo de defensivo, de algum tipo de agrotóxico. O modelo de produção do produto orgânico, ele tende a ser mais sustentável do que se a gente for estabelecer um comparativo com relação à agricultura convencional. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, minha empresa é sustentável, minha empresa não é, mas pelo simples fato, né, da comercialização dos produtos orgânicos, que são produtos, né, que podem não ou ter agrotóxicos ou defensivos, mas o modelo de produção ele é pautado numa questão sustentável. Então, se você pega, né, no caso aí da Gabriela, da indagação da Gabriela, a empresa dela, o mercadinho dela, né, se ela comercializa produtos orgânicos, então, pelo fato da produção do produto orgânico gerar menos impacto ambiental, dá para a gente dizer, de uma certa forma, que é um produto sustentável, até porque também, né, os produtos orgânicos, Paulo, eles são produzidos na grande maioria, né, em 99,9% dos casos, em pequena escala. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, geralmente a gente só foca na questão ambiental e econômica. Porém, a gente muitas vezes esquece da questão social também, que está diretamente atrelada a esse processo, né? Então, pelo fato de, no caso da Gabriela e da empresa dela, né, comercializar produtos orgânicos, enfim, você também está ajudando o pequeno produtor. Então, de certa forma, né, é um trabalho também de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, né? Eu até tinha perguntado para você, Paulo, sobre o que você faz para contribuir com o meio ambiente, porque o que acontece hoje? Hoje, quando a gente fala qual é o nosso papel para contribuir com uma sociedade mais justa, mais igualitária, que tenha uma melhor qualidade de vida, e realmente a gente fica de mãos atadas, né? O que eu posso fazer? Economizar água, economizar luz, separar o meu resíduo, basicamente fontes de transporte, né, sustentáveis, andar de a pé, andar de bicicleta, enfim. Porém, se a gente for parar para ver como as indústrias, né, as empresas, desde de um microempreendedor individual até uma multinacional, trabalham com processos, né? Então, o aporte ambiental empresarial, sustentável empresarial, é muito maior do que a gente possa fazer para contribuir com o meio ambiente, né? Até porque hoje, se a gente for parar para pensar, 80% dos recursos naturais são consumidos pela indústria, pela agropecuária. Claro, cabe a nós também fazer o nosso papel para contribuir, mas os grandes degradadores são a indústria e são as atividades agrícolas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse aporte, até pegando o gancho do Paulo. Poxa, será que eu vou consumir esse produto? Será que eu não vou consumir? Infelizmente, ainda no Brasil, somos ainda um país subdesenvolvido, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente ainda deixa muito a desejar, e até por uma questão de subsídio fiscal, eu quero ter preocupação ambiental, tá bom, então eu vou lá no mercado e vou comprar um produto ambientalmente correto ao invés do que eu utilizo. Pô, você vai chegar no mercado, vai pagar 5 vezes mais, 6 vezes mais, 7 vezes mais no produto.
Então é notório que por uma questão econômica, né, a gente vai dar preferência ao produto que não é produzido com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social. E eu acho que, inclusive, falta um papel mais sólido, digamos assim, por parte do Estado, né, a nível federal, estadual, municipal, no sentido de formular políticas públicas para darem, né, subsídios às empresas aí, aos empreendedores ambientalmente sustentáveis. Mas você colocou um ponto muito legal, Paulo, que é a questão de que hoje essa concepção sobre a importância da questão ambiental, ela tem mudado muito. Na nossa época ali, por exemplo, não tinha isso, a gente não teve trabalho de conscientização ambiental, né? Então o nível de informação hoje é muito maior. E pelo fato desse nível de informação ser muito maior, eu acho que acaba-se, né, criando vantagens competitivas para empresas que têm um aporte diretamente relacionado ao meio ambiente. Eu concordo. Só para fechar aqui a parte da Gabriela, acho que não, é perigoso a gente falar que eu trabalho com orgânico, eu sou ambientalmente correto, eu sou sustentável, tá? Eu acho que o Paulo Henrique falou muito bem. O orgânico ele tem tudo para ser mais adequado, ser mais sustentável, mas aí, né, só não é automático, né, esse processo. O que eu diria para a Gabriela é o seguinte: o teu mercadinho trabalhe com orgânico e trabalhe com essa ideia do consumo consciente, de ser sustentável. Você já colocou ali sacolas sustentáveis, etc. De repente dando dicas para o pessoal. Mostre valor. Então o teu valor eu vendo orgânico e eu estou preocupado com o meio ambiente, eu sou sustentável, eu tenho uma governança interessante. Você vai entrar ali naquela sigla ESG. Aí temos ali, Giovana, nosso jornal é o Twitter, sacola de papel, maravilha. Pedro Arthur coloca, eu acho que empresas que ainda não são ESG podem até, a curto prazo, se manterem no mercado e gerar lucro. Mas creio que a longo prazo, empresas que não são favoráveis perderão espaço. Eu também acho, Paulo, Pedro. Fale. desculpe te interromper, se me permite, vamos fazer só um panorama rapidinho aqui. Quando a gente fala de sustentabilidade e gestão ambiental, qual que é o país top 1 hoje? É a Alemanha, disparado. O que acontece na Alemanha? Na Alemanha, por exemplo, você vê a questão do desperdício, do descarte inadequado de resíduos, aqui no Brasil, enfim. Vou falar um pouquinho de logística reversa. Lá na Alemanha, se você comprar uma geladeira, se você comprar uma televisão e usar 20, 30 anos, depois que você usar, a empresa que fabricou é obrigada a aceitar esse produto e te remunerar por isso. Entende? Então, aqui no Brasil, faltam políticas públicas que incentivem, enquanto nós, né, porque o desperdício no Brasil é extremamente grande. Já que a gente entrou nesse mérito, né, de alimentos orgânicos, só o que o Brasil desperdiça hoje, a ano, é da ordem de 85 milhões de toneladas. Isso aí dava para alimentar 3 países africanos, entende? Então, eu acho que falta a questão da conscientização. O nível de informação está maior, mas o problema é que ainda a questão da legislação e do caráter punitivo por parte do Estado para empresas potencialmente poluidoras é muito pequena. E daí o que acontece aqui no Brasil? Ah, vou investir, sou empreendedor. Vou investir em sustentabilidade? Não, não vou. Por quê? Porque é investimento desnecessário. Claro, essa conotação está mudando, mas se a gente pega a visão do empresário de 5 a 10 anos atrás, o cara não quer gastar dinheiro com isso, nem a iniciativa privada, nem o poder público. Claro, isso aí está mudando aos poucos, né? Hoje, quando a gente vê empresas que têm aporte sustentável, geralmente são multinacionais, que daí é por uma questão aí de adequamento à legislação ambiental, de ganhar maior fatia de mercado, ou minha empresa vai exportar para países desenvolvidos como Europa, Japão, Estados Unidos e precisa ter isso. Mas se a gente pega o empreendedor, o pequeno empresário, o microempresário, o cara não quer investir nisso porque ele acha que é gasto desnecessário. Só que ele não, só vê o ônus, né? Ele não vê o bônus que isso pode trazer, como, por exemplo, otimização dos processos produtivos, redução do custo com energia elétrica, redução do custo com água, diminuição de matéria-prima, diminuição na geração de resíduos. Então,
só pegando o gancho do Pedro aqui, a gente tem que ter noção que, por mais que a gente, vou criar um produto sustentável, vou tornar a minha empresa sustentável, vou tornar os processos do meu empreendimento sustentável, vai ter um gasto? É óbvio que vai, mas esse gasto vai se pagar a curto prazo, a médio prazo no máximo. Então, é essa falta de visão ainda do empresariado brasileiro, do empresariado tradicional, digamos assim, brasileiro, que deixa a gente ainda a ver navios no sentido da adequação dessas questões ambientais, né? Se você vai para a Europa, vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, porra, a banquinha de cachorro-quente do cara tem aporte ambiental, entende? Eu acho que a gente tem que parar de pensar somente em gasto e ver realmente o bônus que isso te traz, entende? Vou pôr pimenta aqui na discussão, tá? Ainda na resposta ali do Pedro, eu acho que o maior desafio do mundo ainda são algumas commodities, vamos chamar assim, alguns produtos que têm um papel de commodity, como por exemplo, produtos industrializados na China, né? A Apple, por exemplo, a Apple já sofreu processos de trabalho escravo de fábricas chinesas que produziam material deles. Então, digamos, eu posso ter uma empresa super preocupada, etc., mas ela utiliza alguma peça, utiliza alguma coisa que é produzida na China e lá, cara, é quantidade, 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 e o mundo se tornou meio refém de ter a produção sendo pela China, né? Porque é muito difícil, né? Eles têm ali uma questão de, não vamos entrar aqui nessa questão econômica, mas a forma como eles trabalham o câmbio artificial, $1 para eles, aí o cara faz festa. Então, isso é artificial, esse câmbio, mas o mundo ficou dependente, né? Pagar barato para ser produzido na China, né? Então eu vejo que nem o PH colocou ali, na Alemanha é um baita exemplo. Na Alemanha é muito fácil as empresas que ainda não têm essa preocupação mudar, porque senão vão quebrar. Agora, como fazer com que lá o chinês... Porque parece que o mundo assim, cara, o trabalho escravo, o que é feito e polui, puxa, eu vou importar, né? Como se esse problema não fosse meu, né? Eu acho que aí é como se fosse um segundo nível de consciência. Opa, eu já estou preocupado comigo, o que eu faço aqui. Agora, eu vou ter esse compliance, eu vou ter essa preocupação com o fornecedor, e quem sabe o fornecedor do meu fornecedor. Eu acho que é como se fosse, não sei se você concorda comigo, Paulo Henrique, é como se fosse assim, cara, eu tenho que dar passos, né, evoluir a minha consciência. Exatamente. A sustentabilidade ela está diretamente condicionada a todos os envolvidos na cadeia do teu empreendimento, né? Então, vou, pegando o gancho lá da Gabriela, vou comercializar produtos orgânicos, tá? Mas eu estou comprando de um cara que produz de uma forma ambientalmente correta, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Justamente pela questão de muitas vezes a organização se dizer sustentável e não é. E pegando o teu gancho, Paulo, só para vocês terem ideia, hoje, os Estados Unidos, só os Estados Unidos hoje, consomem 50,5% de todos os recursos naturais, né? Se a gente pegar os dois países potencialmente mais poluidores, que é a China e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e a China, na verdade, 60% da degradação ambiental mundial é resultante desses dois países. Só que daí muitas vezes a gente para pensar, né? Cada vez mais tem mais gente no mundo. Então, como é que a gente vai fazer para maximizar a produção agrícola, a produção agropecuária? Então, eu não sei se vocês percebem isso, mas cada vez perde-se a qualidade em detrimento de se produzir a quantidade. Isso quando eu falo não somente alimentos, né, mas produtos superfaturados. Então, a gente vive hoje numa sociedade extremamente capitalista, numa sociedade extremamente consumista. A escravidão, pegando o teu gancho, Paulo, nunca foi tão grande como é nos dias de hoje. Por quê? Porque tem que dar conta de um modelo de produção totalmente massificado, justamente para atender as demandas do consumidor, porque cada vez mais há mais gente no planeta. Então, também tem toda essa questão diretamente relacionada à sustentabilidade, né?
Luana, vamos lá, Luana. Luana, acho que quer falar alguma coisa, aí eu vou para as segundas mensagens ali. Pessoal, show de bola a participação, continuem postando. Luana, fica à vontade, Luana. Boa noite, professores. Boa noite aos alunos também. Eu só queria deixar minha contribuição em relação à questão da sustentabilidade, que eu acho assim, a gente fala muito de sustentabilidade como se fosse um comportamento politicamente correto, como se fosse algo bonitinho e tal, os animaizinhos, as plantinhas e tal. Beleza. Só que a gente às vezes esquece que a questão da sustentabilidade é uma questão de sobrevivência humana. E o planeta em si, os animais em si, eles não têm consciência desse problema. Quem tem consciência desse problema somos nós. Então, o planeta, ele é uma rocha. Então, para o planeta, tanto faz se tem lixo, se não tem. Ele é uma rocha, ele não tem vida em si. As plantas, os animais, eles fazem parte de uma cadeia de ecossistema e tudo mais, e eles não têm consciência desse problema que nós estamos enfrentando. Então, a questão da sustentabilidade, na minha opinião, é um tema extremamente importante, principalmente na área de negócios, né? E justamente por conta desse problema do excesso de produção e tudo mais, que a gente enfrenta por causa do capitalismo. O capitalismo em si é ótimo para a economia e tudo mais, mas eu acho que pela questão da sobrevivência, tanto humana quanto até mesmo economicamente falando, é extremamente importante. Era essa a minha contribuição e reflexão que eu gostaria de deixar. Obrigada, gente. Show de bola. Algum comentário, algum complemento, Paulo Henrique? Obrigado e parabéns pelo comentário, Luana. Parabéns, Luana. Só discordo com você em uma situação só que você colocou, né, que o planeta é uma rocha, mas o planeta ele é um organismo vivo, assim como nós. Eu acredito que tudo está diretamente relacionado, está diretamente interligado. Nós somos a única espécie, né, capaz de raciocinar sobre os problemas ambientais, mas também nós somos a única espécie que desequilibra totalmente o ecossistema, né? Então, se o Homo sapiens hoje não existisse, vocês podem ter certeza que o planeta ele seria muito mais saudável do que ele é hoje. Então, as consequências hoje que a gente está vivenciando, como a questão do aquecimento global, aumento do derretimento das calotas polares, né, aumento do nível dos oceanos, nível da qualidade do ar, alimentos intoxicados, solo, enfim, é fruto nosso, né? Culpa nossa. Então, com certeza, essa questão da preocupação ambiental deve partir da gente, porque a gente, em 100 anos, alterou o planeta mais do que em 3,5 bilhões de anos do surgimento dele. Entende? Então, a nossa espécie é a responsável por desequilibrar totalmente essa questão ambiental. Então, nada mais justo que comece a se ponderar essas situações. Hoje, para vocês terem ideia, né, no atual ritmo de desenvolvimento que a gente está consumindo 3 planetas Terras, né? Então, se nada for feito, a espécie que vai ser mais prejudicada é justamente a nossa. Então, por isso esse aporte ambiental, porque o consumidor está ficando mais consciente e as empresas estão vislumbrando uma oportunidade maior, um nicho maior de mercado com relação a esse aporte sustentável. Porque se a gente não mudar o nosso comportamento ontem, eu não falo nem hoje, quem sabe amanhã a tua empresa, o teu empreendimento, não tenha nem matéria-prima para comercializar o produto. Então, essa questão da responsabilidade ambiental foi a gente que causou, então nada mais justo do que a gente também tente amenizar isso aí. Só que o grande problema do ser humano é que só acorda para a vida depois que a água já passou da bunda. Ou seja, muitas vezes a situação já é irreversível, né? Então, cabe a nós, né, ter esse despertar. Eu falo ontem, não falo hoje, porque a gente já está vivendo num planeta totalmente insalubre. Pense quem for nascer daqui a 50, daqui a 100 anos. Então, se nada for feito, e isso eu falo principalmente pelas empresas, pelos empreendimentos, pelas indústrias, enfim, pela gente também, como é que vai estar o nosso mundo daqui a 50, daqui a 100 anos? Não somente no aspecto ambiental, mas no aspecto social também, né? Interessantíssimo. A Gabriela coloca assim, a questão social é o que quebra, porque queremos algo acessível a todos
e tem muitas coisas sustentáveis que são bem caras. Desistimos de um projeto que era quase todo voltado para o ramo de construção sustentável, né, e fica caro. Né? E aí eu tenho mais aqui provocações, né, para fazer. Vamos ver o que vocês acham, o que o PH acha. Eu lembro do ano, né, mas uma das coisas que era muito forte do Barack Obama era diminuir o consumo de fast food. Eu acho que a gente vai ter uma provocação ali que vai muito na direção, vai em paralelo a isso que nós estamos falando. E aí o Barack Obama mandou fazer um estudo, vamos taxar o fast food, né? Porque gera obesidade, é um custo muito caro, estava dentro daquele movimento que ele fez do Obamacare, etc. E ele desistiu. Por que ele desistiu? Porque ele viu que muitas famílias, muitas pessoas pobres nos Estados Unidos só conseguem comer o fast food. Se ele for comprar fruta, se ele for comprar mesmo água, ele não teria dinheiro. Olha o caos. E aí tem uma coisa, PH, que me marcou muito, tá? Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado fora, eu morei na Espanha. E na promoção o refrigerante era mais barato que a água. Eu juro que eu não entrava na minha cabeça. Eu, assim, eu comprava água, né? Lá eu queria tomar uma água mineral e tal, né? E eu falei assim, como que o refrigerante, que deve ser 99,9% água, consegue ser mais barato que a água? Quer dizer, né? Como a gente vai pensar em aquela coisa do Barack Obama, né? Porra, o fast food, ele é um mal, ele é um câncer, ele gera o câncer, mas, cara, o cara que está morrendo de fome é isso, né? E às vezes o consumo é isso. O cara quer comprar, precisa ter alguma coisa barata, né? E aí você fala assim, porra, não consuma coisa que vem da China, né? Lógico, não é todo mundo na China que faz essa questão da poluição, mas a China sim é muito responsável pela poluição. E mais de uma vez ela falou assim, vou continuar poluindo e tô nem aí, né? Isso é o posicionamento do governo chinês em vários fóruns, né? Posicionamento oficial, né? Assim como o governo dos Estados Unidos também já falou em alguns momentos que ia continuar poluindo e dane-se, né? É complicado, né? Eu acho que é importante trabalhar a conscientização, mas também é perigoso rotular, né? Tem situações que têm um nível de complexidade muito grande. Né? E me marcou muito isso quando o Exatamente. Barack Obama desistiu, né? Porque tem pessoas que precisam comprar o fast food na promoção, que lá nos Estados Unidos literalmente é muito barato. Quem come fast food nos Estados Unidos é morador de rua, né? Eu tive a oportunidade de morar lá 2 vezes e pegando esse teu gancho, Paulo, da água mais cara, do fast food, sabe qual que é o problema? Que a gente fala, muito se fala, né? Ah, sustentabilidade ambiental, social, ninguém tá nem aí para isso. Se a gente for parar para ver mesmo, nós somos meras marionetes do nosso sistema capitalista. O que manda hoje é a questão econômica e dane-se o resto. Pegando esse teu gancho do refrigerante, vamos pegar, por exemplo, o automóvel, a poluição dos combustíveis não renováveis e totalmente poluidores. Porra, o carro elétrico foi criado em 1916. Você acha que já não tem tecnologia para a gente hoje ter um automóvel para carregar na tomada 2 horas e ter uma autonomia de 5, 10 mil quilômetros? É óbvio que tem. Daí a gente se pergunta, por que a água está mais cara que o refrigerante? Por que essa tecnologia não está acessível a nós? Porque não é interessante para as grandes corporações. Então, quem dita os ditames hoje da sociedade moderna são as grandes corporações. Tem motor, que isso aí já é provado cientificamente, que funciona à base de água. Tá, então por que essa tecnologia não está acessível a gente? Porque não é interessante economicamente. Por que a gente ainda fica refém da gasolina, do diesel? Não falo do etanol, né? Porque o etanol ainda é renovável. Porque não é interessante para as grandes corporações deixarem outras tecnologias serem acessíveis para a gente. Ah, tá poluindo? Tá, dane-se. Ah, tua empresa, ela contrata esse serviço poluidor? Contrata, dane-se. Depois a gente vê, depois a gente resolve, sabe? Eu acho que esse é o grande problema da humanidade, é pensar somente economicamente. E são as grandes corporações hoje que ditam a forma, que regem a forma com a qual a gente vive, né? Isso é extremamente complicado. Eu vou aqui fazer alguns ganchos, estamos caminhando já para o fim, né?
Daí até 18h45, galera participando, show de bola. Na opinião de vocês, quais seriam as formas práticas de resolver esse problema? Punição, conscientização? Acho que é tudo isso, né? Punição, lógico, se você tem um nível de poluição muito alto, tem que punir, tem que ter as sanções, né? Conscientização sempre. E acho também muita pesquisa, muito desenvolvimento, incentivo para pesquisas que envolvem produtos biodegradáveis, coisas do tipo, né? Tem aí cotas, né? Você consegue até comprar, tem criptos, tem blockchain que você pode investir comprando cotas e coisas verdes para transformar, né, CO2, coisa do tipo. Aí eu vou responder a Lara e fica essas duas respostas também pro Paulo Henrique. Mas a China começou a se preocupar com sustentabilidade, claro que toda a frota de emissão de carbono até 2040, se não me engano, com certeza. A China ela está mudando, ela está tentando mudar, porque ela provavelmente percebeu que ela só ser a mão de obra do mundo não valeria a pena, isso poderia ruir, né? É o mesmo movimento que a gente fala assim, a China hoje importa cérebro do mundo inteiro para gerar sua tecnologia, então quem acha que a China só copia e só produz para os outros também está enganado. A China está aí crescendo nos últimos anos absurdamente em quantidade de depósito de patente, desenvolvimento de tecnologia própria, né? Assim como também tem essa parte que está preocupada com a sustentabilidade, mas eu vejo que a China faz os dois jogos, né? Eu ganho dinheiro nas duas frentes, pelo menos por enquanto. Se a China parar de poluir hoje, ela vai quebrar. Ela não consegue manter a produção dela. Essa é a minha leitura. Paulo Henrique, faça já, se quiser responder, complementar minhas respostas, faça aí seus últimos comentários, pode fechar já. E calar-me-ei aqui, já deixo o meu muito obrigado a Paulo Henrique e a todos. Como passou rápido, Paulo, eu acho que até se for do interesse da galera, quem sabe mais para frente aí a gente falar um pouquinho mais sobre a questão ambiental, sobre a sustentabilidade como um fator estratégico nas empresas, né? Por que a China hoje começou a se preocupar com a questão ambiental? Porque senão daqui a pouco o povo chinês não vai ter qualidade de vida nenhuma. Então o que acontece? A China, 5, 6 anos atrás, estava crescendo 10%. Agora está crescendo 5%. Talvez se ela tivesse adotado o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade no início do seu desenvolvimento, ela não começaria crescendo 10%, começaria crescendo 7%, mas hoje estaria mantendo esse 7%. Pegando o gancho da Luana, né, a questão aí da punição, da conscientização, isso aí é muito preocupante, principalmente a nível de Brasil. Porque se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que mais polui no mundo, né, comentei com vocês aí, que consome 50,5% de todos os recursos naturais, mas agora, se uma empresa polui nos Estados Unidos, o governo federal dá uma multa para essa empresa que quebra essa empresa. E aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com a Vale? O que aconteceu com a Samarco até agora? As pessoas lá foram indenizadas? Foi remediado aquele meio ambiente? É óbvio que não. Então, aqui ainda existe aquela falsa situação, né, de somos o país que mais detém recursos naturais do mundo. De fato, somos, mas a partir do momento que não existir políticas mais punitivas nesse sentido, as empresas vão deitar e rolar, né? Porque aqui não é punido. Aqui o pequeno é punido, né? Se você pega lá o pequeno agricultor que corta uma araucária, esse aí leva uma multa de 15 mil reais. Mas se a gente vê o nível de desmatamento que está na Amazônia, alguém está sendo punido? Alguém está sendo, né, pego ali e para mostrar de exemplo? Está acontecendo alguma coisa? Não está. E de fato a China agora abriu os olhos para se começar a se preocupar com a questão da sustentabilidade, porque senão daqui a pouco o chinês não vai conseguir nem respirar o ar da China, né? Porque é um país que de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, está tendo um nível de desenvolvimento gigantesco, mas só pautado na questão econômica, né? A questão social do trabalho escravo, de longas jornadas de trabalho, isso aí, agora que começou -se a se preocupar, a questão ambiental agora também. Então, demorou para acordar para a vida, né? Porque senão daqui a pouco a população chinesa tá fodida, né? Então a gente tem que pensar na questão ambiental, pessoal, como um fator de diferencial nas empresas,
porque são os empreendimentos pequenos, gigantes, grandes, e a nossa cultura que acabam sendo fatores preponderantes para essa questão da degradação ambiental, né? Então, a preocupação ambiental ela vem da gente, vem por parte das empresas, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tentar, né, como o Paulo falou lá no início, utilizar práticas, né, que venham a contribuir com o meio ambiente, fazer a nossa parte, mas a gente também tem que ficar de olho nas empresas, nos produtos, no sentido de buscar consumir produtos que sejam ecologicamente corretos ou provenientes de empresas que pelo menos tenham um comportamento mais ético com a questão ambiental, né? Paulo, acho que me excedi um pouquinho aqui, é um assunto que eu gosto muito, por mim eu falaria mais umas 2 horas aí. Vamos ver se a gente não marca uma outra oportunidade. Vamos retomar esse tipo de tema, agradeço a participação de todos. Luana, não vai dar tempo de comentar muito, mas infelizmente eu já ouvi de várias pessoas que sim, o crime no Brasil compensa, se você não tiver um olhar ético, se você não se preocupar, né, com a sua consciência, né, porque pode ter ali um sofrimento psicológico, né, eu como psicólogo falo, né, isso é importante, mas sim, né, eu lembro de reportagem que eu vi sobre isso, por exemplo, crime de estelionato compensa no Brasil, a pessoa quase não tem punição nenhuma. Uma vez eu vi também uma reportagem, quer dizer, a mesma reportagem mostrava que o pessoal que faz contrabando, né, o motorista de caminhão, e é a profissão dos caras. Falou, olha, paga muito bem, eu sei que eu vou ser pego de tempos em tempos, mas pago o meu advogado, eu saio e eles bancam minha família, etc. Então é meu emprego. Então, pô, cara, eu tô cometendo um crime, mas compensa. Entende? E Vê se a Vale pagou R$1. E aí vai para outras, né? Estamos falando de crime como um todo, né? E aí tem, né? Eu acho que por isso que é importante trabalhar a questão de ética, a questão moral, questão que aí você faz com que as pessoas não comprem, né, o produto contrabandeado, faz com que a pessoa não queira ser o contrabandista, né? A gente acaba atacando várias frentes quando se trabalha a questão da conscientização. Mais uma vez, muito obrigado. PH deu show, vocês deram show. Galera, participe no Business Lab. Se alguém tiver problema com a declaração, coisa do tipo, coloquem lá. Se vocês quiserem algum tema que não está previsto para conversar e para ter nas lives, mandem sugestões. E até a próxima, galera. Quem tiver aula comigo agora de empreendedorismo, sinto muito, vai ter que me aguentar mais um pouco, né? E na próxima live aí, estamos aí, firme e forte, se Deus quiser e Ele há de querer, né? Pegar um abraço. Um abraço, Paulo. Obrigado, acadêmicos. Valeu!